Então, mais uma vez, bom dia, né? Vamos todos lá na página 29 da hora de estudo, que nós ficamos com aqueles exercícios ali para resolver no dia de hoje, tá? Eu vou começando a chamar o Gustavo. Gustavo, pode ler o exercício pra gente, vamos lá? Questão de número 1. Ele não tem microfone, professora. Sem microfone, tá. E o Vitor? É para ler a primeira? Isso. Lê a primeira, Tá. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atenção noites do terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer ao leitor. Letra A. A gente não pode, só um pouquinho, a gente não pode esquecer lá do anúncio que diz o seguinte: quem é morto sempre aparece. E aí tem uma tarjeta, né, no pé ali, Noites do Terror. Então aí, no enunciado, qual é o foco do que eu tenho que prestar atenção? Diz assim, ó, o entendimento da propaganda requer do leitor. O que eu preciso para que o leitor entenda essa propaganda? Pode ler daí, Gustavo. Gustavo não, desculpa, o Vitor. As alternativas, né? Uhum. A. A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. B. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. C. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. E a percepção do sentido literal da expressão noites do terror equivalente à expressão noites de terror. E aí, Vitor, o que tu colocou? Qual delas tu acha? Eu botei aí. E a percepção do sentido literal das expressões noites do terror equivale a expressões noites de terror. Acho que não. Quem pode apontar outra? A D. D. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Porque olha com o que a publicidade brinca. Quem é morto sempre aparece. Qual é o dito popular que faz referência aí a esse outro aí que foi usado, essa analogia? Quem é vivo sempre aparece. Isso. Então, se eu não conheço essa expressão, quem é vivo sempre aparece, esse termo, quem é morto sempre aparece, não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, é fundamental reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular. É a letra D, tá bom? Vitor, obrigada, querido. Deu para entender agora, Vitor? Sim, entendi. Joia. Vamos lá na questão 2, agora vai ser a Mariana. Mariana, tá com o microfone? Sim, professora. Então vamos lá, amor. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote, que fala? Mote, aham. Mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com as vistas. A. Ridicularizar a forma fiscal do possível cliente do produto. Forma física, tá? Sim, do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. B. Enfatizar as tendências da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. D. Associar... Tá me escutando, professor? Tô, tá perfeito, querida. Veio uma mensagem aqui. Ah, tá, não. Pra mim tá perfeito. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. E. Relacionar a imagem
do saco de açúcar um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Assim, ó, se a gente for analisar essas proposições, a maioria delas tem relação com o anúncio, né? Só que, como eu sempre falo para vocês, a gente precisa se ater ao enunciado da questão, porque é esse enunciado que vai me levar a exatamente a resposta que eu preciso. Então, lá no enunciado diz assim, ó, estratégia que o autor utiliza para convencimento do leitor no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais. Então, qual é a proposição que trabalha essa ideia de recursos verbais e não verbais? O que tu colocou, Mari? Eu coloquei D. D, isso mesmo. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma. Então, eu tenho uma linguagem verbal, o açúcar, a uma não verbal, né, que é o saco de açúcar ali, sugerindo a substituição do produto pelo adoçante. Certinho. Entenderam quem tinha se perdido aí? Acho que deu para entender, né? Podemos continuar? Agora eu vou pedir para o Gabriel. É Gabriel Rogério? Eu só... Sim. O R, joia. Vamos lá, Gabriel. Número 3. A propaganda pode ser definida como divulgação intencional e constante de mensagens destinadas a um determinado auditório, visando criar uma imagem positiva ou negativa de determinados fenômenos. A propaganda está muitas vezes ligada à ideia de manipulação de grandes massas por parte de pequenos grupos. Alguns princípios da propaganda são o princípio da simplificação, da saturação, da deformação e da parcialidade. Segundo o texto, muitas vezes a propaganda, letra A, não permite que minorias imponham ideias à maioria. Letra B, depende diretamente da qualidade do produto que é vendido. Letra C, favorece o controle das massas difundindo as contradições do produto. Letra D, está voltada especialmente para os interesses de quem vende o produto. Letra E, convida o comprador à reflexão sobre a natureza do que se propõe vender. Joia. Agora eu tenho uma afirmação aqui de um autor, né? Ó, o Norberto Bobbio, e em cima do que ele fala, dessa definição, é que eu vou chegar à resposta. E aí, o que você colocou? O Gabriel aqui é o Raulino? É Rogério Raulino, não? Gabriel, não é. O Gabriel Raulino não tá aí? Não, ele não é da nossa sala. Ah, ele não é dessa sala, tá bom, joia. Então vamos lá, Gabriel, o que tu acha que seria a resposta dessa? Botei a letra E. E? Convida o comprador à reflexão sobre a natureza do que se propõe vender. Tá. E se eu voltar na D e disser assim, ó, está voltada especialmente para os interesses de quem vende o produto. Será que quem vende o produto, ele não está, como é que eu vou dizer, procurando só os seus interesses? Segundo o texto? Olha lá. Sim. É isso, né? Ó. Eu coloquei essa, mas... É essa mesmo, tá? Olha só. A propaganda está muitas vezes ligada à ideia de manipulação de grandes massas por parte dos pequenos grupos. Alguns princípios da propaganda são o princípio da simplicidade. Tá, mas eu quero pegar outra parte ainda que leve ali. A propaganda pode ser definida como divulgação intencional e constante de mensagens destinadas a um determinado auditório, visando criar uma imagem positiva ou negativa de determinados fenômenos. Ou seja, está voltado especialmente para os interesses de quem vende o produto. Tá? Como que ele vai fazer isso? Aí talvez as outras responderiam. Mas o que está perguntando, a ideia central é a letra D. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Posso passar para a próxima então, né? Felipe, pode ler. Felipe, a 4. 4. Diferentes cidades onde imóveis de frente para o mar são mais valorizados, a escassez de verde faz a vez da vista para o Atlântico em São Paulo. Em bairros que fazem fronteira com seus vizinhos, as grandes que merecem destaque
seduzem por oferecerem uma qualidade de vida bastante rara na cidade. Um desses parques que passou algum tempo despercebido é o Parque do Piqueri, com uma frequência relatividade baixa de visitantes e cheio de árvores frondosas, lagos e patos. Agora vira a bola da vez na região leste da cidade. Joia. Pode falar? Né? Um pouquinho só mais alto. Identifique o trecho que cria uma contradição. E B, reescreva esse trecho de maneira a eliminar a contradição. Tá, primeira coisa, conseguiu achar a contradição ali? Não, professor, eu não fiz essa. Tá. Quem é que pode... quem é que se arrisca aí a ver se acertou? Quem é que fez? Tá, eu vou tentar. Ali, tipo, diferente de cidades onde imóveis de frente para o mar são valorizados, a escassez de verde faz a vez da vista para o Atlântico em São Paulo. Isso. Na verdade, começa ali, ó. A escassez de verde faz a vez da vista para o Atlântico em São Paulo. Onde é que está a contradição ali? Por que tu selecionou? É a Maria, né? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Tá. Ana, por que tu selecionou esse trecho? Olha, eu selecionei mais por conta da preposição ali, diferentemente de cidades, blá, 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 blá. Ah, Não, tá. foi... Não. Ô, Pro, posso falar? Tipo, Pode. completar o que ela disse? Deve. Eu tinha pensado nessa, só que eu fiquei muito em dúvida que eles pediram só uma, mas eu acho que é a escassez de verde, porque aí depois fala ali, cheio de árvores frondosas. Exatamente. Sendo que ele tinha falado que era escassez. Isso, há uma contradição. Se ele diz que há uma escassez de verde e depois fala abundância, né, de árvores frondosas, enfim, há uma contradição aí. Tá? Então é isso. A letra A é a escassez de verde faz a vez da vista para o Atlântico em São Paulo. E aí a letra B pergunta o seguinte, leia, é o Felipe, né? Felipe, leia B. Reescreva esse trecho de maneira a eliminar a contradição. Aí poderia ficar assim, ó. A abundância de verde faz a vez da vista para o Atlântico em São Paulo. Ao invés de escassez, vocês vão colocar abundância. Porque ele fala em abundância mais à frente. Deu para entender? Deu, professor. Obrigadão. Pode perguntar. Não, nada. Eu falei obrigado. Eu entendi. Joia. Agora é a Ana Larissa. Vamos, Ana? Relacione as frases à legenda, indicando se há denotação ou conotação, numerando-as. 1. Denotação. 2. Conotação. Vamos só recordar. Denotação é o primeiro significado do dicionário. É o sentido literal, lembram? E conotação, lembra o Czinho lá, de criação. É o sentido figurado, ok? Pode ler a primeira. Maria repaginou seu trabalho de português. E aí? Denotação. Denotação. Maria repaginou o seu visual. Conotação. Jóia, então é 2. João defendeu seu filho como um leão. Denotação. Opa! Tá certo. Conotação. Não, conotação. 2. Desculpa. Isso. O leão fugiu do domador. Denotação. Isso. Fiquei de cara com aquele comentário feito por Ana. E aí? Conotação. Isso. Ao sair do banco, bateu a cara no vidro. Denotação. Isso. Então, eu vou falar a sequência agora, tá? 1, 2, 2, 1, 2 e 1. Se alguém perdeu, coloca no chat que eu repito.
Fechou. A Ana que estava preocupada com esse exercício que não tinha sido corrigido, né, Ana? Os 5, 6 e o 7, mas aí agora a gente vai corrigir todos eles juntos, tá bom? Vamos para a Rafa agora? Rafaela, tem microfone? Ok, a Rafa sem microfone. Tiago. O Levi também tá. Oi, professora. Bom dia, amor. Não, Vamos lá? Bom dia, vamos? A 6? Isso, a 6. A propaganda explora a expressão idiomática "não leve o gato por lebre" para construir a imagem de seu produto. Aí posso ler as outras. Lê só A e daí a gente responde. Explique a expressão idiomática por meio de 2 paráfrases. Joia. Não leve gato por lebre, só bombril é bombril. Para quem não sabe o que é paráfrase, é quando eu tenho uma citação, eu tenho como é que eu vou dizer para vocês? Eu tenho um texto, tá? E ele é escrito de uma outra maneira. Então, qual é a expressão idiomática por meio dessa paráfrase? O que eles querem dizer? Não leve gato por lebre, só bombril é bombril. Não leve o falso, né? Leve o verdadeiro. Isso, e lembrando que o verdadeiro é melhor, né? Então, olha lá, deixa eu ler aqui para vocês. Não leve um produto inferior como sendo um produto superior. Ou seja, não leve uma coisa pensando que é outra. Não compre um produto que só tem aparência de bom. Tá? Porque ele fala ali, só bombril é bombril. Então, ele brinca também com essa ideia do bom. Para quem não tinha resolvido aí, coloque. Letra B. Ainda o Thiago, tá? Mostre como a dupla ocorrência de bombril no slogan "só bombril é bombril", aliada à expressão idiomática, constrói a imagem do produto anunciado. E aí, quem gostaria de ler essa? Bom, eu coloquei que na primeira fala que o nome da marca e depois afirma que é bom. Isso, o primeiro uso ali é de substantivo próprio, é a marca, tá? E aí depois faz uma analogia à ideia de ser algo bom. Vou ler a minha resposta aqui bem completa, tá? Na primeira ocorrência, bombril é um substantivo próprio. O nome do produto é uma metáfora que designa o produto como único, original. Na segunda, é uma metonímia que substitui o substantivo pela palha de aço. Nesse sentido, é possível deduzir que lebre é bombril e os outros produtos de qualidade inferiores são os gatos. Tá? Então, escrevam aí com as palavras de vocês, que é a primeira ocorrência. Ô, Pro, Oi? só uma pergunta. Vocês estão na A ou na B? Agora é a B, Ah, tá, obrigada. tá? Professora, a minha resposta tá certa ou eu tenho que completar? Eu acho que só a segunda parte. Dá mais uma acrescentada e dizer assim, ó. Porque também eu sei que é difícil vocês pegarem a ideia de metonímia, lembrar assim, na hora de responder uma questão, né? Mas vocês lembram o que é a metonímia? É quando eu pego uma expressão para substituir outra, como se eu dissesse, cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, né? A Ilha da Magia, Floripa. Isso é uma metonímia, eu uso uma expressão para substituir a outra. Então, aqui, na segunda parte, que eu acho que onde tu poderias completar a tua, diz assim, ó. Na segunda, uma metonímia que substitui o substantivo palha de aço. Tá? Porque a gente tem isso, né? De não usar a expressão palha de aço, sim bombril. Tem vários produtos que a gente acaba fazendo isso, né? E o bombril é um deles. Ok? Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Tá bom, professora. Obrigada. Nada.
Podemos ir para 7? É a Ana Beatriz. Oi, peraí. Tá, se precisa de um tempinho ainda, eu espero, não tem problema. O importante é que vocês estejam entendendo e consigam deixar o material de vocês completo, para na hora que vocês forem fazer o trabalho, terem material suficiente para consultar, poder tirar as dúvidas. Sim, só um minutinho. Tá bom. Tá, deu. Influenza A. Influenza A, a gripe suína. Se você esteve ou manteve contato com pessoa da área de risco e apresenta os seguintes sintomas: febre alta repentina superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória, entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia. Tem que ler o número ou não precisa? Não precisa, amor. Tá. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com lenço descartável. Caso não o tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscaras é indicado para prevenir contaminações. Joia, só para ressaltar, né, que foi um outro momento que a gente viveu aí, que não chega nem aos pés do que a gente está vivendo hoje, né? Quando começou agora essa crise da Covid, aí todo mundo achou que teria que se cuidar também, mas a princípio seria essa ideia da influência, da H1N1, e na verdade é muito mais complicado, né? Muito mais complexo o problema que a gente está vivendo hoje. Mas enfim, vamos adiante. Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional incluem o emprego de numeração de itens e apresentação de títulos expressivos, o uso de orações subordinadas condicionais e temporais, o emprego de pronomes como você e sua e o uso do imperativo, a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição, e letra é o fornecimento de número de telefone gratuito para o contato. Se eu pegar essa última, eu penso ali, tem números para contato. Mas olha lá o que está pensando, ó, o que está pedindo. Envolvimento e adesão do leitor. O que envolve o leitor nessa campanha? O que tu colocou, Ana? O emprego de pronomes como você e sua e o uso do imperativo. Isso mesmo, O emprego de pronomes você e sua, então fala diretamente com o leitor e o imperativo, né? Disque, evite, deixa eu ver qual mais. Entre em contato. Então, tudo isso é o uso do imperativo dialogando com o leitor. Ana, obrigada. Vinícius, consegue ler a 8 pra gente? Professora, tu pode só repetir a resposta da 7? Tá. É a letra C. O emprego de pronomes. É porque, na verdade, eu li e não disse a alternativa, né? É a C. Tá bom, obrigada. Nada. Só um minutinho. Pode ler, vamos lá. Você sabe que a dengue mata, você sabe como combater, então você já sabe o que fazer. Depois de ler essa revista. Mobilize sua família e seus vizinhos. Essa é a luta de todos nós. Brasil unido contra a dengue. Mantenha bem tampado tonéis e barris de água. Encha de areia até as bordas os pratinhos de plantas. Mantenha a caixa de água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe a água da chuva acumulada até a laje.
Se você tiver febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Esse texto é uma propaganda vinculada nacionalmente. Esse gênero textual utiliza-se da persuasão com uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é... Só um pouquinho, então. Principal objetivo do texto. É isso que a gente vai buscar nas alternativas, tá? E aí, letra A. Comprovar que o avanço da dengue no país está relacionado ao fato de a população desconhecer as condições que perpetuam os agentes transmissores do vírus. Só um pouquinho. B. Gente, só um pouquinho. A gente tem que pensar que isso ocorre realmente, né? A dengue avança porque muitas pessoas ainda desconhecem as condições. Mas esse não é o principal objetivo. Ele quer conscientizar as pessoas e não falar que as pessoas não sabem e que a dengue aumenta em função disso. B. Convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar as condições que garantem a reprodução dos mosquitos, que são os agentes transmissores da doença. E aí? Pô, esquece. Isso. Precisamos ler as outras? Tem alguém que quer que eu explique alguma outra? Porque a resposta é a B. Convencer as pessoas a se mobilizarem, porque ele fala de ações ali que precisamos tomar, tá? Com o intuito de eliminar as condições que garantem a reprodução dos mosquitos, que são os agentes transmissores da doença. Depois fala demonstrar que a propaganda tem um caráter institucional, informar a população que a dengue é uma doença que mata e sugerir que a sociedade combata a doença. Não seria nenhuma dessas. Apesar de que tudo isso está, de certa forma, relacionado ao anúncio, mas o objetivo principal é convencer as pessoas a se mobilizarem. Então, a letra B. Vou repetir. Alguém precisa que eu explique uma alternativa que assinalou? Então, vamos para a Sofia. Sofia, questão 9. A 9, tá. Na palavra infelizmente, temos 3 partes com significado próprio. Infeliz e mente. Assinale a alternativa em que todos os elementos constituem partes significativas da palavra desigualdade. A. Desigual da des. B. Desigualdade. C. Desigual da des. D. Desigual da des. E desigualdade. E aí? Qual a alternativa que tu acredita que cada partezinha daquela ali tem uma significação própria? Ou seja, que é um afixo. Eu botei a B. A B. O des, prefixo, igual, que é o radical, da de sufixo e S, que é a desinência de número. Ok? Então, letra B. Que bom que a gente hoje vai trabalhar o caderno de atividades, tá? Porque eu acho que vocês precisam fazer mais atividades de formação de palavras. Questão 10. Agora, Miguel. Miguel tá aí? Miguel? Tá anotado aqui, tá? Que o Miguel foi chamado e não se manifestou. Maria Eduarda Siegel. A sobrevivência dos meios de comunicação tradicionais demanda foco absoluto na qualidade de seu conteúdo. Opa, desculpa, A Maria. internet... Desculpa, Maria. É a 10, é a 10. Eu que falei errado. Desculpa. É questão 10. 10. Examine e atira. É um mundo terrível. As pessoas não sabem mais o que é carinho. Carinho é o diminutivo de caro. O efeito de humor na situação apresentada decorre do fato da personagem, no segundo quadrinho, considerar que carinho e caro sejam vocábulos A. Derivados de um mesmo verbo. B. Híbridos. C. Derivados de vocábulos distintos. D. Cognatos.
E, formados por composição. E aí? Vocês não viram o hibridismo ainda, né? Mas seria o quê? O que tu botou, Maria? Eu botei a D, cognatos. Isso. Eles acreditam ser palavras cognatas, ou seja, que pertencem ao mesmo radical, que a gente apelida da mesma família, né? É isso mesmo, letra D. Joia. Agora é a Camille. Deixa eu ver o que é. A Maria Luísa está sem microfone. Acho que eu não tinha anotado ainda. Camille, pode ler. É a questão 11, né? Isso. A sobrevivência dos meios de comunicação tradicionais demanda foco absoluto na qualidade do seu conteúdo. A internet é um fenômeno de desintermediação e que futuro aguardam os meios de comunicação, assim como os partidos políticos e os sindicatos no mundo desintermediado. Só nos resta uma saída: produzir informação de alta qualidade, técnica e ética. Ou fazemos jornalismo de verdade, fiel à verdade dos fatos, verdadeiramente fiscalizador dos poderes públicos e com excelência na prestação de serviços. Ou seremos descartados por um consumidor cada vez mais fascinado pelo aparente autocontrole da informação na plataforma virtual. Isso, esse texto é do Carlos Alberto de Franco, Democracia demanda jornalismo independente, Estado de São Paulo. E aí, vamos lá. Letra A. Desintermediação é um termo técnico no campo da comunicação. Ele se refere ao fato de que os meios de comunicação tradicionais não mais detêm o monopólio da produção e distribuição de mensagens. Considerando esse mundo desintermediado, identifique duas críticas ao jornalismo atual formuladas pelo autor. Por um acaso conseguiu ou tem alguém que gostaria de falar? Quem pode falar a respeito? O que ele critica ali no texto? Que o jornalismo atual, ele não é verdadeiro e não tem qualidade, porque ele fala que tem que passar a ser verdadeiro e ter qualidade para aprender as pessoas, porque ninguém mais assiste esse meio de comunicação. É isso mesmo, é isso aí, ó. Então, a ausência de fidelidade à verdade, né? Falta de fiscalização das ações dos poderes públicos, ausência de excelência na prestação de serviço. Eu falei 3, se vocês falarem 2 já estão boas. A Ana falou 2 ali perfeitas, tá? Ausência de fidelidade verdadeira e excelência na prestação de serviço, que foi a que a Ana falou. Mas ele cita uma outra ainda, que é a falta de fiscalização das ações dos poderes públicos. Precisa que eu repita? Eu acho que eu explicando agora vocês conseguem localizar ali no texto, né? Depois que a Ana falou também. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Quando a Camille achar que... É a Maria que tá lendo ou é a Camille? Não, a Camille. Quando a Camille achar que já deu de responder, pode passar para a próxima. Podemos ir adiante, Camille? Por mim, sim. Então vamos. B. Os processos de formação de palavras envolvidos no vocábulo desintermediação não ocorrem simultaneamente. Tendo isso em mente, descreva como ocorre a formação da palavra desintermediação. Alguém conseguiu responder essa? Porque é um pouquinho complexa. O que está dizendo ali é que não é no mesmo momento. Primeiro eu tenho a formação de uma palavra e depois
formação, eu tenho uma nova formação. Alguém conseguiu? Alguém se arrisca? Eu acho que essa eu vou ter que colocar no chat, mas eu queria ver se pelo menos alguém tentava responder. Alguém conseguiu? Professora, não seria intermediação? Isso. Primeiro é assim, ó, intermédio, que aí vai formar intermediação, e desintermediação, que seria derivação prefixal e sufixal. Eu vou colocar aqui no chat ver se foi. Sim. Entendeu? Tá. E era assim que vocês tinham feito, não? Não, com certeza não. Essa questão ela é complexa mesmo, tá? Eu vou colocar. Eu só pensei no e o intermediação. Isso, mas aí a gente tem que pensar que o intermediação, que o intermédio, aliás, a intermediação já vem de intermédio. Então já teve uma derivação ali e depois uma subderivação, digamos assim, tá? Então vou colocar aqui para vocês anotarem aí certinho. Eu acho até que tá dando certo esse nosso recurso de usar o chat quando fosse o... Como é que é? O quadro, né? O que vocês acham? Apesar da minha catação de milho. Sim, professora, é quase a mesma coisa, né? Porque aí dá para escrever, tem que ver. É que, na verdade, quando a gente começou assim com a aula aberta, eu pensei em ir para o escritório do meu marido, que fica aqui perto, e colocar um quadro. Mas aí depois, como nas primeiras aulas a gente conseguiu usar aqui o recurso do chat, eu achei que não seria necessário. Mas assim, ó, eu preciso da sinceridade de vocês, tá? Quando não der para entender, coloca aí, escreve no chat, professora. Como se eu estivesse na sala de aula pra gente... Como se estivesse usando o quadro, tá? Isso já acontece em sala de aula, né? Às vezes para mim tá claro e para o aluno não tá. Então é importante que vocês falem, não precisa ficar com medo. Olha ali, vê se vocês entenderam. Intermédio formou intermediação, que é uma derivação sufixal, foi acrescentado um sufixo ali. E depois, desintermediação, tem mais um prefixo e o sufixo que já tinha sido acrescentado antes, tá? Então era isso, essa resposta que vocês tinham que chegar. Mas é um pouquinho complexo, eu reconheço. Aí vem uma explicação aqui também, para quem não entendeu ainda, tá? Como o enunciado já adianta, os processos de formação de palavras envolvidos no vocábulo desintermediação não ocorrem simultaneamente. O vocábulo desintermediação é formado por derivação prefixal e sufixal. Acho que agora fechou, né? O Levi está sem, a Maria Eduarda... A Maria Luísa, desculpa, Pereira também está sem. Então, eu vou voltar lá para o Vitor. Vitor, você consegue ler a 12ª? Lembrando que essa 12ª caiu na nossa prova, né? Falando nisso, eu preciso passar o gabarito para vocês. Esqueci, era para ter organizado para essa aula já. De repente, enquanto vocês vão fazendo o caderno de atividades agora, assim que a gente terminar, eu organizo aí esse gabarito para passar para vocês. Acabei esquecendo. Pode ler a 12ª, Vitor. Tá. Uninorte. A indústria do cigarro convida você para entrar e depois trancar a porta. A partir da relação entre texto verbal e não verbal é correto inferir. Só um pouquinho. A campanha... Só um pouquinho. Olha só, a gente tem pulado a bibliografia, né? Às vezes ela não é relevante, mas às vezes é bem importante. Assim, ó, vocês querem ver principalmente, isso acontece muito no Enem, tá? A comparação de obras literárias com movimentos literários. Então, às vezes a obra ela não vai ter título, né? Se for uma pintura, por exemplo, o título não aparece lá na pintura. Eu tenho que olhar a bibliografia, tá? Então, ali diz a indústria do cigarro convida você, e aí tem o site que disponibiliza. Claro que eu acho que para
para esse exercício aqui não vai ter tanta relevância, mas tem alguns que são fundamentais, tá? Pode continuar, Vitor. Obrigada. A campanha do Ministério da Saúde, através da linguagem coloquial, propõe ao interlocutor um olhar crítico e consciente em relação à manipulação midiática para o consumo do cigarro, que o torna dependente e compromete a saúde. A imagem do jovem aprisionado evidencia uma crítica institucional às pessoas que continuam consumindo o produto considerado até mesmo pela mídia nocivo àqueles que ainda não entraram na fase adulta. 3. A frase "fique esperto", vinculada à imagem, sugere que os seres humanos não são capazes de perceber, sem sua orientação qualificada, a manobra publicitária para converter a população de que fumar é prazeroso. 4. A foto de uma moça e a linguagem coloquial ratificam a afirmação de que a advertência feita é exclusiva para mulheres de pouca idade que não são dependentes do tabagismo. 5. O principal objetivo dessa ação de combate ao fumo é denunciar a falta de ética dos meios de comunicação, que convencem jovens a se tornarem fumantes, como se isso fosse algo saudável, sem preveni-los dos prejuízos que tal prática causa a si e aos outros. Tá, então eu vou voltar lá no enunciado, tá? Relação entre texto verbal e não verbal. Qual dessas alternativas responde à relação do texto verbal e não verbal? Que é a menina ali, como se estivesse trancada numa caixa, né? De cigarro. O que você colocou, Vitor? Eu não fiz essa. Tá, quem é que gostaria de responder? Ninguém? É o primeiro, não é? Isso, a campanha do Ministério da Saúde, através de linguagem coloquial, porque, né, a indústria do cigarro convida você para entrar e depois tranca a porta. Isso é bem coloquial, né? Propõe ao interlocutor um olhar crítico e consciente em relação à manipulação midiática para o consumo de cigarro, que o torna dependente e compromete sua saúde. Ou seja, é como se a pessoa começasse a consumir o cigarro e não consegue mais se livrar aí quando a menina está naquele formato ali trancada. Letra A, tá bom? Tem alguém que gostaria que eu explicasse alguma outra? Então vamos lá, Mariana. 13ª. Todos juntos pela acessibilidade. Segundo dados do IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, 23,91% da população. Você sabe como agir para ajudar essas pessoas? Veja as orientações da cartilha do Conselho Nacional do Ministério Público. O principal objetivo comunicacional desse texto é: 1. Convocar os interlocutores a denunciar atos de preconceito contra deficientes. 2. Apresentar os dados percentuais da população brasileira com alguma forma de limitação. 3. Enumerar os principais tipos de incapacitação física e os meios de auxiliar seus portadores. 4. Convencer o público em geral a contribuir para a redução dos problemas de acessibilidade. E 5. Orientar onde os cidadãos podem obter informações sobre como ajudar pessoas com deficiência. Joia, só um pouquinho. Quando pergunta assim, qual é o objetivo comunicacional, ele é mais amplo, né? Aí eu tenho que tentar me ater a alguns detalhes ali. Então, tem o título, Todos Juntos pela Acessibilidade. Eu sei que é título porque depois é reforçado lá na bibliografia. E aí, segundo dados, traz alguma informação e depois diz assim, você sabe como agir para ajudar essas pessoas? Então, quando há esse diálogo direto aí com o interlocutor, vai vir a minha resposta. Então, o que você acha que seria, Mariana? A 5? A 5. Orientar onde os cidadãos podem obter informações sobre como ajudar pessoas com deficiência, porque ele faz essa pergunta direto ao interlocutor, tá? Então, é a 5. Certinho. Alguém quer questionar alguma outra? Vamos para o Gabriel Rogério agora. 14ª.
A consciência líquida, ação solidificada. Ali não dá para ler muito bem. E Isso. a água, 3% dessa quantia é doce. 0,01% serve para o consumo humano. O principal objetivo dessa campanha publicitária é, letra A, orientar os cidadãos como utilizar de forma consciente e ecológica os recursos hídricos do planeta, criticar as pessoas que ainda não compreenderam criticar as pessoas que ainda não compreenderam a necessidade de economizar água diante da sua escassez. Letra C, denunciar indivíduos que não preservam o meio ambiente, consumindo água sem se preocupar com a sustentabilidade do planeta. Letra E, dar uma explicação didática da distribuição do aproveitamento da água existente na Terra diante da necessidade de preservação ambiental. Letra Item 2I. A outra última ali, sensibilizar os cidadãos para o... Sensibilizar. Tá. Sensibilizar os cidadãos para o uso consciente da água, através da apresentação de dados numéricos da realidade dos recursos hídricos apropriados para o consumo humano. E aí? Qual dessas alternativas ela está mais completa para o objetivo da campanha? Eu botei a letra E. E. Na verdade é F, né? O segundo E, é isso? Sensibilizar os cidadãos para um consumo consciente da água através da apresentação de dados numéricos da realidade dos recursos hídricos apropriados para consumo humano. Fechou? Letra F. Alguém precisa de alguma explicação em relação a isso? Então, a princípio, a nossa aula de hoje seria isso, tá? Agora eu preciso que vocês peguem o caderno de atividades de vocês. Joia. Ok. Então, vamos buscar lá o caderno de atividades agora de vocês, tá?